Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 3. Desobsessão, ou melhor, obsessão e desobsessão. Livro de Sueli Caldas Schubert. Problema de emergência. Mensagem de nosso querido irmão Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Pereira Franco, dando-se sequência na mensagem, quando assim ele nos esclarece dizendo: fatores outros do passado e do presente espiritual de cada um tornam-se a gênese vigorosa desse rude e necessário mecanismo de depuração dos que delinquem. Amores selvagens, nos quais prevalecem os instintos primitivos, interesses subalternos. Então, esses interesses subalternos, que são esses que vivem sobre as ordens dos outros, esses que são subordinados a outros ou inferiores às graduações, aqueles que obedecem através de uma inferioridade e que aguentam vários tipos de humilhações, os subalternos, quando escravizados pelos patrões, os subalternos, sacrificados, escravizados pelos sistemas, pelas ciências, pelas religiões, enfim, sacrificados, torturados, humilhados. Se nós pararmos para analisar, numa corporação onde as patentes mais elevadas existindo, ali aqueles subalternos, submissos às patentes mais elevadas, de certa forma, não esmiuçando e nem levando a público quais patentes, porque o intuito nosso é o estudo, as informações, os esclarecimentos. Mas quantos seres, em se tratando, ou melhor, em se tratando de obsessão, quantos milhões de seres, neste exato momento, subalternos de si mesmos, ou subalternos de irmãos que contraíram, de inimigos que contraíram em vidas passadas ou nesta atual
oportunidade evolutiva. Por isso, aquilo que nós temos dito, falar de obsessão é falar do ser humano, é falar do ser em processo de evolução. Falar de obsessão é o mesmo que interrogar os telespectadores a respeito quem de fato são os obsessores ou os obsidiados. Então, amores selvagens, nos quais prevalecem os instintos primitivos, interesses subalternos, que se atribuem direito de domínio, olha só para você ver, ou melhor, que ele atribui direitos, que se atribuem direitos de dominação e posse. Quantos seres, nesse exato momento, na Terra se encontra vivendo nessas condições? Presos, escravo ou sendo escravizados por outros. Outros esses que se sentem no direito de dominação, que se sentem no direito de um controle mais rigoroso, mas fugindo à percepção de muitos através das percepções dos sentidos, de que todo aquele processo não passa-se de um transtorno obsessivo. Conforme Hippolyte Léon Denisard Rivail muito bem nos esclarece a respeito das 3 fases, dividindo-se em 3 grupos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas é preciso entender que a humanidade, com todo respeito, na atual situação evolutiva, é preciso entender que a obsessão simples e a fascinação praticamente elas encontram-se vinculadas à subjugação. Praticamente 100% de todos aqueles classificados ou que se encontram no grupo da subjugação são detentores da obsessão simples
e da fascinação. Quase sempre. Esses seres crê, conforme Manuel Filomeno de Miranda aqui nos esclarece, esses seres crê que um e outro, de certa forma, são objetos um do outro. O que caracteriza esse comportamento, essa atitude, uma obsessão de um grau de subjugação. Essa posse é meu, é minha. Isso é um transtorno obsessivo. Porque na realidade ninguém é de ninguém, a não ser exclusivamente todos nós, filhos de Deus. E o muito, a humanidade, cada qual encontra-se juntos devido a vários fatores preponderantes. A afinidade, o desafeto, aquela necessidade de lapidação, de reforma íntima, quando consegue uns reparar os débitos cometidos uns para com os outros, desistências passadas, invejas perniciosas, acionando os mecanismos das destruições. Então, mórbidos ciúmes que rastreiam aqueles que lhes padecem as injunções insaciáveis, calúnias e traições em todos os sentidos. Porque quando se pronuncia traições, logo vem à mente das pessoas marido e mulher, esposa e esposo. Na verdade, não caracteriza apenas entre o casal traições. A traição de um amigo para com um outro amigo, a traição de um político para com a humanidade, a traição de um sistema para com a humanidade ou para com outros sistemas, e por aí segue adiante. Calúnias e traições que dormiam, ignoradas, e a desencarnação despertou, mas é a realidade. Todos esses monstros que traz a humanidade no íntimo, de certa forma, num estado latente,
no estado de hibernação, que desperta, que acorda quando o indivíduo deixa o corpo físico. Porque ao deixar o corpo físico, em 100%, uns 40%, com melhor nitidez, na erraticidade, ele consegue ver melhor que no corpo físico, devido ao véu do esquecimento do passado na matéria física, avarezas da sordidez que se permite a insânia de prosseguir arremetendo contra quem lhe ameace a mesquinhez. Orgulhos desvairados e suspeitas felinas conciliábulos, colusão, trama, a cumplicidade que arquitetam para prejudicar terceiros, quartos, quintos e em diante, inconciliábulos de loucura, toda uma vasta gama de motivos injustificáveis, já que nós podemos, de certa forma, analisar os injustificáveis, certamente fazem-se responsáveis pelas ultrizes perturbações que atormentam, desagregam, anulam ou levam ao suicídio muito maior número de incautos do que se pode supor, incautos, imprevidentes ou improvidentes, descuidado, ingênuo, crédulo e por aí em diante. Mecanismos obsessivos há. O que mais há é mecanismo obsessivo, que se transferem de uma para outra existência. O que mais há são mecanismos obsessivos que transferem de uma para outra existência. Os mecanismos existentes, prosseguindo no interregno da desencarnação, reencarnação, prossegue. Em que os litigantes mudam somente de posição, vítima, algoz, atormentando, atormentador, sem que se desvinculem da urdidura do mal,
em que se enredam até que as soberanas leis interfiram através da compulsória da expiação libertadora para ambos. Chega-se um momento em que a providência divina ela interfere em meio a todo o processo em que se encontram a vítima, o algoz, o atormentado, o atormentador. Como já dissemos, quem é a vítima? Quem é o algoz? Quem é o atormentador? Quem é o atormentado? Quem é o obsessor? Quem é o obsidiado? Pululam por isso mesmo em gigantescos e multiformes quadros os desvarios por obsessão. Empenhar-se para minimizar os efeitos danosos na comunidade, socorrendo as criaturas. Na penosa injunção, é tarefa de todos nós, desencarnados e encarnados. É uma tarefa, é um dever, é uma obrigação. Minimizar os efeitos danosos na comunidade. Minimizar os efeitos danosos entre aqueles que neste sistema se encontram, socorrendo as criaturas na penosa injunção à tarefa de todos nós, desencarnados e encarnados, é uma responsabilidade de ambas as partes. Iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita. Iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita, como terapia preventiva. A doutrina dos espíritos é a única ciência capaz de fornecer a todos aqueles que se encontram em meio a todo tipo de perturbação, reconhecendo que a obsessão é ela uma das piores chagas que a humanidade traz no seu eu. E que os desígnios de Deus, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo e delegada a todos nós, é esse elixir que, de certa forma, nos condiciona meios de reformas e de transformações, tanto moral quanto a transformação intelectual. É a mudança incessante, mudança de patamar, mudança de vibrações, quando o indivíduo se eleva,
mudando o seu comportamento, mudando as tuas atitudes. Desejas se ver livre de um obsessor? Vá a uma casa espírita séria, se instrua na doutrina dos espíritos, que aprenderás que não é lá tão importante pensar em se ver livre do obsessor, e sim mantê-lo ao teu lado, na trajetória evolutiva, uma vez que você reconheça que ele ali não se encontra por acaso e que a tua obrigação, o teu dever, naquele exato momento, resume-se em apenas na tua autoevangelização. E que na tua autoevangelização, na tua transformação moral e intelectual, é que ganharás um amigo, deixando ele de inimigo e se transformando num amigo teu. Vamos para o próximo vídeo.